querer. Nós queremos usar a autoridade que está no nome de Jesus Cristo para repreendermos toda dificuldade de compreensão por parte da tua igreja, da tua palavra. Assim como, ó Deus, que os céus estejam abertos, como Paulo, que o servo dissera, há necessidade de oração para que a porta da palavra estivesse aberta ao mesmo. Nesta noite nós também oramos assim, concordando em favor da vida do teu filho, pastor Ademilson. Portanto, Deus, opera a tua vontade, realize o teu querer, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos sentar, queridos. Bom estar na presença de Deus. Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor, 1 Reis. Meu amigo Chapelin, pode me dar um som? Só não vou cantar não, tá? Fica tranquilo. Pode deixar. Ele me incentivou muito na última vez que eu cantei, né? Ele falou, continua pregando, varão. Lembrei de você essa semana, Chapelin. Eu estava com uma galera, né? E aí eu peguei o violão de um lado, tentei arranhar uma coisa, aí ele falou assim, rapaz, Deus recebe. Mas melhor tu ficar na palavra mesmo, né? Foi confirmação, viu? Deus abençoe você, irmãos, que conseguiu chegar aqui nessa noite. Sabe, ficamos nesse período em casa, meditando, orando. E eu tenho pedido a Deus a me fazer valorizar mais as oportunidades de estar em sua casa, estar junto com os irmãos, louvando a Deus. Talvez você não tenha percebido, pela atmosfera espiritual que esses últimos dias tem tomado não só a cidade, o mundo, com essa festa, né? A autoridade que é dada ao prefeito da cidade é passada para um camarada chamado Rei Momo, e durante esse tempo a cidade fica nas mãos dele, né? E muitas coisas acontecem. Talvez você não tenha parado para perceber que esse lugar é maravilhoso, que está aqui é muito bom. Estamos no último dia dessa festa e muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas perderam uma família, muitas pessoas contraíram doenças, muitas pessoas foram mortas, mas nós estamos aqui, em um lugar especial, em um lugar maravilhoso, tendo algo aqui no nosso meio que é a paz, que excede todo o entendimento humano. Ela tem guardado a nossa vida, o nosso coração em Cristo Jesus. Então nessa noite nós temos que valorizar esta oportunidade. Nós estamos aqui num lugar maravilhoso, diante de um Deus que se revela, podendo dizer muito obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Isso é bom. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Lê o versículo primeiro com os irmãos e depois você, por favor, fica com a Bíblia aberta. 1 Reis, capítulo 17. Não vou demorar muito hoje, mas eu queria que você alcançasse aquilo que eu alcancei nessa palavra. Estamos em uma campanha, acredito muito num Deus que opera em meio às campanhas e naquilo que é colocado, proposto por aqueles que estão liderando as campanhas. Então Deus tem uma provisão em tempo de crise. Eu tenho aprendido pela palavra no livro de Joel, capítulo 3, versículo 18, que da casa de Deus sai rio, da casa de Deus sai água e ela alcança o vale de Sitim. O vale de Sitim era um lugar cheio de pedras, um lugar onde não dava nada. Mas segundo a palavra de Joel, quando as águas alcançam o vale de Sitim, ela começa a regar e começa a dar frutos. Você talvez entrou aqui como um vale de Sitim. Sabe o que Deus vai fazer? Vai jorrar águas sobre a sua vida, vai sarar você, vai curar você, vai fazer brotar sobre a tua vida. Você crê nisso nessa noite? Você entrou aqui hoje, você está diante de águas, águas que purificam, águas que saram e águas que geram vidas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17 diz: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra.
O contexto dessa história é o rei chamado Acabe, o pior rei que Israel teve. Por quê? Porque ele se inclinou para o mal. Ele se inclinou para fazer coisas horríveis e terríveis aos olhos do Senhor. Ele se casa com uma mulher que o seu pai servia a Baal. Essa mulher, ela começa a ter influência sobre a vida dele, sobre o reinado dele, e ele começa a fazer aquilo que a mulher mandava ele fazer. A Bíblia diz ao ponto que ele construiu um altar, um lugar, um templo a Baal, e ele fez isso para irritar o Senhor. A Bíblia diz isso, ao ponto do homem perder totalmente a direção, e o homem construiu um altar para outros deuses, e levando a nação, o reino do norte, a se perder junto com ele. Aí surge Elias nesse cenário. A época que estamos falando é a época onde o povo ele vivia da agricultura, dependia da água. Aí surge um profeta de Deus e diz assim: segundo a minha palavra não haverá chuva, segundo a minha palavra não cairá água do céu, segundo a minha palavra a terra vai ficar anos sem águas. Ele começa a proferir uma crise. Falar sobre provisão, irmãos, todos nós no âmbito natural sabemos o que é. Estamos acostumados a fazer isso. Provisão é tomar providência acerca de alguma coisa, é tomar e fazer dispensas. Nós sabemos fazer isso. A maioria dos irmãos aqui em casa tem uma dispensa. Ainda que nos fez mais dano para a gente, falei isso com a minha esposa há pouco tempo, da gente no mercado fazer aquelas compras que fazíamos antigamente. Hoje qualquer coisa que você compra no mercado é 100 reais. Qualquer coisinha é 100 reais. Não é só isso, é 100 reais. Mas todos nós temos uma dispensazinha, todos nós temos uma caixinha de remédio. Talvez não como a minha esposa, que tem uma caixa bem grande de remédio. Ela tem quase uma farmácia em casa. Eu não sei se é coisa de mulher, né? Mas todos nós sabemos tomar providência acerca de alguma coisa. Nós que temos carro, não deixamos o carro acabar a gasolina e chegamos empurrando no posto. Está acabando, nós vamos lá, nós vamos abastecer. Aí que colocamos 10 reais, né? Mas colocamos alguma coisa. Todos nós sabemos tomar providência acerca de alguma coisa. Crise, ela chega na nossa vida, geralmente quando estamos num momento alegre, aí chega a crise, ela não avisa. Então nós sabemos tomar providência acerca de alguma coisa. Mas nessa noite, a campanha é a providência de Deus em meio à crise. A providência do homem é totalmente diferente da de Deus. Por quê? Porque Deus age na loucura do homem. Você entendeu o que eu falei? Deus age na loucura. Aquilo que o homem age na loucura, para Deus é sabedoria dele. Nós agimos dentro da lógica, Deus age dentro da fé. Deus age dentro daquilo que ele fala. O amigo de Jó chega para Jó e diz assim: porventura, Jó, você sabe como Deus opera? Algum homem porventura sabe me dizer como Deus opera? Você vai dizer que Deus opera por ali, Deus opera por aqui. Por quê? Porque ele tem as suas maneiras, ele tem os seus caminhos. Eu não vou dizer aqui nessa noite que Deus vai te tirar de crise, que Deus vai te privar de momentos difíceis, de crise. Mas eu vou dizer para você que o Deus que te coloca na crise é o Deus que te faz entender que Ele te providencia coisas em meio à crise. Coisas que não entendemos. Semana passada, orando com alguns irmãos de outra igreja, nós falávamos sobre isso. Coisas que nós não entendemos, que não conseguimos absorver. Jesus, sabendo disso, diz aos discípulos: o que eu faço agora, vocês não entendem, mas entenderão depois. Coisas difíceis de entender, mas eu prefiro estar agarrado no versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí o homem profeta uma crise, mas ele também vai passar por ela. Primeiro, a crise vem para o povo que precisava se voltar para Deus. O nosso Deus sabe como age, querido. Deus não faz nada para matar ninguém, para destruir ninguém. Ainda que pareça que seja destruir
destruição, o Deus que eu sirvo é um Deus que gera vida. É um Deus especialista em reconstruir. É um Deus especialista de pegar as coisas que estão lá embaixo, que ninguém dá mais nada. Aí Deus entra, glorifica, faz tudo novo, para que a glória seja exclusivamente dele. Deus sabe fazer isso. O homem profere a crise diz: você vai passar na crise e eu também vou passar. Aí Deus diz para ele: agora eu vou tratar contigo, você vai para um lugar. E você vai estar junto ao ribeiro, habitar naquele ribeiro. E eu vou providenciar. Você está com a Bíblia aberta? Versículo 3 diz assim, 1 Reis, capítulo 17. Deus diz: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante de Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Sabe, queridos, o que eu aprendo é que a crise vem para todos. E não adianta você dar jeitinho para sair dela. Não adianta você dar o seu jeitinho brasileiro, o seu jeitinho humano, para tentar sair dela. Porque existe um propósito, existe um tempo estabelecido por Deus em meio à crise que passamos. É crise que passamos interiormente, é crise financeira, é crise espiritual, mas ela tem um propósito. Aí Deus diz para ele: você vai para um lugar, vai ficar no ribeiro, e eu já tenho ordenado. Sabe o que eu aprendo com isso? Você passa pela crise, mas Deus ainda está no controle. Deus não perdeu o controle. Você entrou em meio à crise, estou passando um momento tão difícil, uma luta tão grande, isso é uma crise. Deus manda dizer para você: eu ainda estou no controle. Sabe do controle, irmão? Só da minha visão, não sei mais o que fazer. Aí chega o momento exato de Deus operar. Que quando você faz alguma coisa, você impede Deus chegar e operar. Mas quando se esgota todas as suas saídas, todas as suas fontes, e você diz assim para ele: Senhor, todas as minhas fontes estão em ti. Aí Deus opera e diz: querido, eu ainda estou dando as ordens em meio à crise. Eu ainda estou comandando em meio a esta situação. A primeira coisa que ele fala ao profeta é: te acalma. Tu vai para o ribeiro, e lá no ribeiro você vai beber aquela água, e eu vou enviar corpos para que te alimente, para que tragam pão pela manhã e pela noite, pão e carne. Aí começa a entrar a loucura de Deus. A providão de Deus é loucura para a gente, querido. Não tenta entender como Deus opera. Só entenda que você está diante de um Deus que é poderoso, que faz o que quer, o que Ele quer, usa o que Ele quer para poder providenciar na sua vida. Ele faz o possível, o impossível. A verdade não é impossível para Ele. E aí ele começa a beber no ribeiro. O que me chama a atenção é que Deus usa uma ave para levar carne e pão. Primeiro, parece loucura um animal levar e não comer. Levar e não comer carne fresca, porque Deus dá coisa boa. E esse animal, ele é diferente do urubu. Ele não come carniça e não come carne de gente. Ele gosta de coisa fresca também, mas ele não come. Ele leva até lá. E o que eu aprendo, querido? Eu não sei se você já teve essa experiência. Nós passamos por crises, e a primeira coisa que a gente pede a Deus é que Deus venha, entre com intervenção na nossa vida. Aí sabe o que a gente pede? A gente começa a focar aonde Deus vai agir. Deus vai agir por aqui, ó. Deus vai agir por aqui. Deus vai agir por ali. Enquanto Deus estava falando para a gente assim: ei, não viva por vista, viva pela fé. Como imaginar que Deus vai enviar corvos para alimentar ele? E segundo, pela manhã e pela noite, porque nós gostamos de guardar as coisas, querido. Nós não gostamos de ter trabalho para depois ou daqui depois, não. A gente gosta de, vamos deixar aqui reservas. Com Deus não tem isso, irmãos. Deus é o Deus que se renova. O Deus que operou no culto de domingo é o Deus que está operando hoje, mas hoje tem mais coisa nova para você. Deus é o Deus que se renova. Deus, a sua palavra se renova. Deus é um Deus maravilhoso. Ele é uma fonte inesgotável. E aí ele diz assim: você vai comer de manhã
e você vai comer à tardinha. Eu quero mostrar para você que aquele Deus que estava lá com o povo, providenciando o maná, continua sendo o mesmo. Talvez você não viu a providência para amanhã, mas você glorifique a providência de Deus por agora. Se você está aqui agora, a de amanhã Deus vai providenciar, querido. Ele sabe que o ser humano fica pensando no amanhã. Ele disse para os homens, Jesus, ei, olha para os pássaros, olha para os animais, eles não trabalham, eles não guardam, mas eu cuido deles. Olha a roupa que eles vestem, eu cuido deles. Quanto mais vocês, eles são criaturas, eu cuido. Imagine vocês que são filhos. Querido, Deus ainda é o Deus de providência na tua vida, irmão. Você está inquieto pelo amanhã, só glorifica a Deus pelo hoje. Hoje você está aqui, hoje você tem motivo para levantar a mão, para glorificar, para dizer: Deus, obrigado pela vida, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado porque eu estou na tua presença, obrigado porque eu já louvei o teu nome, obrigado porque eu estou meditando na tua palavra, obrigado porque o Senhor é Deus. Deus quer que você passe a aproveitar o agora, o hoje. A gente se preocupa com amanhã. Ele diz: se aquieta para saber que eu sou Deus. Você precisa ficar tranquilo hoje, somente aproveitar aquilo que Deus está enviando. Elias começa a se alimentar, mas o ribeiro seca. Diga para o irmão do outro lado: o ribeiro pode secar. Sabe, talvez Elias já estava muito acostumado ao lado do ribeiro. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é que a gente se acomode. Uma pessoa acomodada é a pior coisa que tem. A pessoa se acomodou naquela situação. A pessoa já está acostumada com aquela situação. Talvez esse homem já estava muito acostumado com o ribeiro, bebendo algum tempo daquelas águas. A Bíblia diz que o ribeiro secou, porque Deus sabe como opera. Talvez as coisas, se uma porta fecha aqui, se uma coisa não dá certo aqui, é porque Deus tem algo muito maior e melhor para você. A gente não gosta muito de ouvir isso, porque a gente se acostuma com as coisas. Tá bom aqui, Senhor. Tá bom aqui. Aqui já está ótimo. Estou comendo, estou bebendo. Mas Deus tinha coisa maior e mais louca ainda. Deus manda ele sair e ir para uma cidade. Aí Deus diz para ele: você vai até uma cidade, e lá naquela cidade você vai ver uma viúva. E essa viúva vai te sustentar por algum tempo. Pô, irmão, viúva naquela época, e em meio à crise, para entender isso tem que ter muita fé. Para entender a provisão de Deus, irmão, na tua vida, tem que ser pela fé. Se você olhar as circunstâncias, olhar a situação, olhar o mundo, olhar o bairro, olhar a família, tu não entende a providência de Deus. Tu sai sem entender, tu sai reclamando. Mas Deus diz mais uma vez para aquele homem: vai lá, porque eu já tenho ordenado uma viúva que te sustente. Mais uma vez Deus diz para aquele profeta: eu ainda estou no controle. O ribeiro pode ter secado, mas eu ainda estou dando as ordens. Ele encontra a mulher, sabia que estava em crise, e disse: me dá um pouco d'água. A água ainda tinha, ela foi pegar e disse: dá uma comida, dá um bolinho aqui para mim. Ela diz: tu não sabe que estamos enfrentando crise? Estamos enfrentando dificuldade. A chuva não vem, não há produção, não há nada, estamos em crise. O que eu tenho aqui é para fazer um bolinho para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e esperar a morte, porque não tem mais saída. O homem diz: olha, vai lá, pega o que você tem, faz. Primeiro eu vou comer, faz primeiro para mim, e você vai viver daquilo que sobrar. Enquanto a crise continuar, você vai ter azeite e farinha sobre a sua casa. Enquanto a crise estiver sobre as nossas vidas, eu estou lançando uma palavra profética. Enquanto a crise estiver rondando a
nossa vida, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha. Deus está ordenando sobre a tua vida. Você vai viver do azeite, você vai viver da farinha. A crise em qualquer lugar, até aí dentro de você, aonde você está, mas você ainda vai ter farinha, você ainda vai ter azeite. A mulher acredita na palavra do profeta. A mulher acredita e diz: eu acredito. Fez conforme a palavra do homem de Deus. E a Bíblia diz que ela, enquanto a crise continua em Israel, na mesa dela tinha azeite e tinha farinha. Essa noite, irmãos, a providência de Deus alcança as nossas vidas pela fé. É muito difícil entender o porquê é crise. O porquê de crise. Primeiro, o povo precisava se aproximar. Segundo, o profeta precisava de experiências com Deus. Crise não é para matar ninguém. Crise é para fazer você estreitar mais relacionamento com Deus. Seja sincero, querido, no momento mais difícil da nossa vida, a gente sempre desce. A gente ora mais, a gente busca mais. Sabe, queridos, eu passei uma dificuldade muito grande agora há 3, 4 meses. Conversei com o pastor Alexandre, nunca tinha sido tanto afrontado. O diabo afrontou de tal maneira a ponto de uma pessoa dizer assim: eu vou acabar com a sua vida, com o seu ministério e com a sua família. Aí eu conversei com o pastor Alexandre e disse: pastor, eu vou no advogado, eu vou aqui, eu vou ali. O homem disse assim: faz isso não, você vai fazer isso não, Deus está no controle. Ele só falou assim comigo: Deus está no controle. A crise que eu estava vivendo tinha providências de vários lugares, mas eu estava esquecendo que eu sirvo a um Deus de providência. E aí Deus disse para mim: ei, eu ainda estou no controle. Pode parecer que não, mas eu ainda estou no controle. Nada vai acontecer porque eu sou Deus da sua vida. E Deus abençoa a minha vida. Você entrou aqui hoje, bem-aventurado, poderia estar em outros lugares, poderia estar em casa. Se não tivesse conhecido o Senhor, poderia estar junto com outras pessoas, adorando o diabo no último dia dessa festa, se entregando. Mas nós estamos aqui e Deus manda direcionar uma palavra para você. Deus está providenciando na sua vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele não tira a crise, Ele não tira a dor, Ele não tira o sofrimento, mas como diz o profeta, Ele é o Deus que faz a ferida, mas o mesmo Deus que também sara. Ele faz a ferida e Ele liga, Ele sara. Ele tem um bálsamo especial. Ele tem algo especial, querido. Talvez a crise alcançou a área mais difícil da sua vida. Você está, eu estou com um problema nessa área. A crise que eu estou vivendo, eu estou fraco. Deus te fortalece nessa noite, para você continuar na crise, mas glorificando a Deus, dizendo: Senhor, ainda que haja dores, ainda que haja sofrimento, eu ainda confio no Senhor. E o Jeová Jireh está aqui. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Eu quero orar baseado nessa palavra.